O PT já cogita uma possível condenação de Lula que o torne inelegível com base na lei da ficha limpa e o impeça de ser candidato em 2018. Pelo menos era o que dizia uma matéria do Estadão de 27 de abril de 2017. Lá no meio da matéria havia o seguinte parágrafo: líderes petistas avaliam que mesmo que as novas acusações, relativas aos depoimentos dos executivos da Odebrecht e de Léo Pinheiro da OAS, não sejam confirmadas com provas materiais, elas engrossam o caldo das chamadas provas indiciárias, com base em indícios que poderiam sustentar pelo volume um pedido de condenação de Lula com base na teoria do domínio do fato, usada para levar José Dirceu à prisão no Mensalão. Diante dessa comparação entre a situação de Dirceu no Mensalão com a de Lula agora, convém lembrar aqui um trecho memorável do pronunciamento do então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, no julgamento do Mensalão sobre chefes de quadrilha. É certo que, em sua defesa, o acusado afirma que não existe prova de que tenha praticado os atos que lhe atribui a denúncia. Isto porque, como quase sempre ocorre com os chefes de quadrilha, o acusado não aparece ou não apareceu ostensivamente nos atos de execução do esquema. Quer dizer, obviamente é mais fácil reunir provas materiais contra os operadores de uma organização criminosa que tem uma atuação ostensiva e deixam rastros dos seus crimes do que contra os chefes, os mandantes, que simplesmente dão a ordem sem deixá-la gravada, registrada, documentada e depois ficam dizendo que não há provas contra eles. Era o que Dirceu fazia no Mensalão e Lula agora diz o mesmo. Não há como negar que, em regra, o autor intelectual nos chamados crimes organizados age entre quatro paredes, em conversas restritas com os demais agentes do crime, quando dita os comandos que guiam as ações dos seus cúmplices. Veio o pedido solicitado para mim por Paulo Bernardo, na época, que veio por indicação do presidente Lula, para que a gente desse uma contribuição de 40 milhões de dólares e eles estariam fazendo a aprovação de uma linha de $1 bilhão de exportação de crédito. Bom, isso beneficiaria também a Odebrecht? Também. O autor intelectual quase sempre não fala ao telefone. A assessoria de imprensa do Instituto Lula disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não possui aparelho celular. Eu quero saber a prova efetiva que tem. Não assina documentos. E prova significa documento. Não assina documentos. Significa conta bancária. Não movimenta dinheiro por suas contas. Significa um monte de coisa. Agindo por intermédio, por exemplo, dos chamados laranjas. Celular usado por Lula não estava em nome de seu segurança, mas de um laranja, segundo o Lava Jato. Sobrinho de Lula é suspeito de ser laranja de ex-presidente. Laranja de Lula entrega Lula. E na maioria dos casos, não se relaciona diretamente com os agentes que ocupam os níveis secundários da quadrilha. Lida apenas com o outro, que atua como seu interlocutor, não deixando rastros facilmente perceptíveis da sua ação. A gente botou 40 milhões que viriam para atender demandas que viessem de Lula. O Lula nunca me pediu diretamente essa informação, eu combinei via Palocci. Óbvio que ao longo de alguns usos ficou claro que era realmente por Lula, porque teve alguns usos que ficou evidente para mim que era o uso. Assim, nesses casos, a prova da autoria do crime não é extraída de documentos ou de perícias, mas essencialmente da prova testemunhal, que tem, é claro, o mesmo valor probante das demais provas. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através do João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari com você? Se tiver, destrua. Se tiver, destrua. Se tiver, destrua. Ponto. Foi. Eu acho que quanto a isso não tem dúvida. É com essa visão, que atende plena e perfeitamente à exigência constitucional do devido processo legal, que afirmo que a prova que instrui os autos desta ação penal é contundente quanto à atuação de José Dirceu como líder do grupo criminoso. Todas essas provas nos levam a crer, para cima de qualquer dúvida razoável, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula era o maestro dessa grande orquestra
concatenada para saquear os cofres da Petrobras e de outros órgãos públicos. Não é curioso como o discurso de Roberto Gurgel em agosto de 2012 sobre o líder do grupo criminoso do Mensalão se aplica perfeitamente às suspeitas e acusações que existem contra Lula no Petrolão agora, em 2017? Quer dizer, os petistas têm razão de estarem preocupados e não que a Lava Jato não tenha reunido também provas materiais contra Lula, mas é que mesmo sem elas, as provas indiciárias já são fartas e ele pode ser condenado com base na teoria do domínio do fato, assim explicada por Gurgel 5 anos atrás. Weltzel, o seu idealizador, já afirmava em 1939 que é autor aquele que tem o controle final do fato. Heleno Fragoso já ensinava que autor é quem tem o domínio final do fato, no sentido de decidir quanto à sua realização e consumação. Nas palavras do mestre, aspas, seria autor não apenas quem realiza a conduta típica, objetiva e subjetivamente, e o autor mediato, mas também, por exemplo, o chefe da quadrilha, que sem realizar a ação típica, planeja e decide a atividade dos demais, pois é ele que tem, eventualmente em conjunto com outros, o domínio final da ação. Hoje, a teoria do domínio do fato é aceita pela melhor doutrina. E aí Gurgel citou vários autores, citou em detalhes os testemunhos, como o de Roberto Jefferson, de que todas as decisões, no caso da compra de apoio parlamentar no Mensalão, tinham de ser autorizadas e homologadas por Dirceu, e esse mesmo Dirceu foi solto pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, na terça-feira, 2 de maio, dia da minha estreia no Antagonista, abrindo a porteira, acendendo a esperança de Antônio Palocci de ser solto também. E Antônio Palocci é tido como operador direto de Lula, aquele que poderia dar detalhes sobre as ordens dadas pelo ex-presidente. A delação dele, que poderia enterrar Lula e muito mais gente, talvez até do judiciário, se tornou no mínimo incerta e Lula continua contando com os ministros indicados por ele próprio para o STF, como Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, além de Gilmar Mendes, indicado por FHC, para salvar a própria pele e, quem sabe, conseguir fugir para o Palácio do Planalto em 2018. Altas autoridades públicas devem servir de paradigma para a sociedade e, inclusive, para os demais servidores no que concerne à sua conduta moral. Seus atos, para o bem ou para o mal, têm efeito pedagógico. Então eu estou tranquilo.